viemos aqui, Senhor, desejosos de ouvir a Tua voz, de que a Tua palavra fale ao nosso coração, de sermos tocados pela Tua palavra, pelos louvores que o Senhor ministra aos nossos corações. Nesse desejo de Te ouvir, saber a Tua vontade, ser transformado pela Tua palavra, nós Te pedimos, usa o pastor Francisco como instrumento nas Tuas mãos, Senhor. Usa ele, meu Deus, como boca Tua, para falar, exortar, animar, corrigir, consolar os nossos corações, que sejamos poderosamente transformados pelo Senhor. Usa o Teu Filho, é o nosso desejo, em nome de Jesus, amém. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Amém. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos nós. Eu queria no primeiro momento fazer um convite a você. No próximo sábado nós iremos ter aqui na Catedral de Louvor uma ministração sobre paternidade. Próximo sábado, coloque na sua agenda às 19 horas. Nós convidamos o pastor Marcos e a pastora Mara. Eles são do ministério da IBN, do Coafuma. Eles são também líderes e treinadores do Ministério 2 igual a 1. E eles estarão falando sobre paternidade. Eu queria convidar você a estar aqui conosco. Aos jovens, que não vai ter toca, então você se programa para você estar aqui conosco. É um assunto tão importante nos nossos dias, a gente entender um pouco sobre a paternidade. A ministração é aberto para toda a igreja. O custo é 0,800. E, irmãos, tudo que é feito neste lugar visa a edificação do corpo de Cristo, a edificação das nossas famílias. Nós conhecemos a idoneidade da nossa liderança. Não é feito nada visando a lucro, mas o crescimento espiritual da igreja. E a gente precisa valorizar essas coisas. Nós precisamos, como igreja, valorizar. A escola bíblica dominical é para crescimento. O seminário é para crescimento. Tudo que é feito visa o crescimento. E é um presente da igreja para você. Você já imaginou você rejeitar um presente que lhe é dado? É assim que nós nos sentimos quando a gente faz um evento e a gente não vê a igreja envolvida no evento. Porque é feito debaixo de oração, mas o propósito final é a edificação da sua vida, da sua família. Amém? Então venha que você vai ser muito abençoado. No próximo sábado, 19 horas, às 19 às 21. Amém? Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 3. Primeira Reis, capítulo 3, nós vamos ler do verso 5 ao verso 14. Primeira Reis, capítulo 3, dos versos 5 ao verso 14. Onde a palavra de Deus diz assim: Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhes Deus: Pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: De grande benevolência usaste para com o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face.
mantiveste-lhes essa grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso, que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar este povo, este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de seus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti haverá. Também até o que não pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual. Teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi, seu pai, prolongarei os teus dias. Amém? Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Vamos orar de novo ao Senhor. Pai, te damos graças essa manhã, mais uma vez, pelas tuas misericórdias que se renovaram essa manhã sobre nós. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela liberdade que temos de compartilhar. Obrigado pela vida. Obrigado, Senhor, por esse tempo tão precioso reservado para o Senhor, para nos alimentar, para nos conduzir. Louvado e bendito seja o teu nome, Senhor. Tu tens a primazia nesse lugar. Tu és o motivo de estarmos aqui, Senhor. E nós queremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Amados, essa manhã eu gostaria de falar com você sobre honra. Honra. Uma palavra tão escassa nos nossos dias, mas que tem um valor espiritual muito grande. Pode fazer a diferença na minha vida e na sua vida. Num conceito mais simples de honra, honra significa distinguir, promover, atribuir um grande valor. E no texto que nós lemos, inicia-se com um diálogo entre Deus e um homem, Salomão. Diz o texto que Deus aparece em sonho a Salomão, mas esse fato aconteceu realmente. Geralmente a gente pensa no sonho como algo que provavelmente vai ser realizado, mas Deus se manifestou a um homem através do sonho e falou. E aquilo que ele falou foi: pede-me o que queres que te dê. É uma proposta que abre um leque de possibilidades. E se Deus fizesse essa proposta hoje para você? Quantos creem que Deus está aqui nesse lugar? Deus está nesse lugar. Assim como ele falou com Salomão, ele pode falar com você. Que queres que eu te dê? Pede-me. Provavelmente a sua resposta vai estar ligada à sua necessidade do momento. A
resposta também vai estar ligada àquilo que quem propõe tem a oferecer. Porque se eu disser para você essa manhã, pede-me o que queres, provavelmente você iria dizer, o que que tu tem para me oferecer? Eu diria que eu não tenho quase nada para oferecer para você. Mas quem está falando aqui é Deus. É aquele que detém todo o tesouro da terra. É o Senhor dos senhores. É o dono do universo e de toda a riqueza que existe. Então ele coloca essa proposta diante do homem. O que queres? Pede-me. O que queres que eu te dê? A nossa resposta, certamente, ela vai revelar a nossa posição em Deus e as nossas prioridades. Eu queria fazer um desafio com você essa manhã, você que está aqui no nosso auditório, você que está na galeria, você que está em casa assistindo. Feche seus olhos e peça aquilo que você deseja para Deus, ciente de que Deus está presente nesse lugar. E você, como filho, filha, a própria Bíblia nos ensina a pedir a Deus. Faça a sua oração silenciosa aí e fale com Deus. Diga para Deus aonde é que está apertando no seu pé. Qual é o seu grande problema? Qual é a sua grande inquietação no momento? O Deus que nós servimos é um Deus que responde a oração dos seus filhos. Talvez você pergunte assim, mas por que Deus quer saber o que eu necessito, se Ele é onisciente, se Ele é onipresente? Ele não sabe as minhas necessidades? Mas Deus nos manda pedir. E eu tenho uma teoria sobre isso, de que Deus nos manda pedir, porque a primeira oferta que Deus fez para o homem, na verdade o homem não pediu. Diz a palavra que na criação, Deus discerniu a necessidade do homem. Deus entendeu que o homem ia ser solitário, e Deus, para sanar aquela dificuldade, Deus tirou a mulher da costela de Adão enquanto ele dormia e apresentou esta mulher a Adão. Adão gostou do que viu e Adão tomou a mulher para si e Deus deu. Adão, na verdade, não pediu para Deus. Na verdade, ele não tinha escolha, porque não existia outra mulher, mas ele aceitou a oferta de Deus. Mas no primeiro momento em que quando a mulher caiu, quando a mulher pecou, e Adão compartilhou do pecado da mulher, Adão jogou a culpa em Deus. Adão disse, a mulher que tu me deste, comeu do fruto, e eu comi. Adão ali estava acusando Deus de algo que ele tinha recebido gratuitamente de Deus, pela bondade de Deus. Então, queridos, hoje, se você é casado, você fez um voto diante de Deus que você amaria essa linda esposa que Deus te deu. Mas você não tem o direito de dizer, Deus, tu me deu algo que eu não pedi, porque você fez um voto diante de Deus. Você se comprometeu a amar, a cuidar, a zelar pelo bem dela, mas foi uma escolha sua. Então você não pode dizer, Deus, o que foi que tu fizeste comigo? Me deu esse homem. Deus, o que foi que tu fizeste comigo? Me deu essa mulher. Você diz assim, eu fiz uma escolha. Então Deus agora, quando se apresenta para o homem, Ele sempre traz uma pergunta. Lá no jardim do Éden mesmo, Deus, depois do pecado, Ele desce na virada do dia e Ele chama Adão. Adão se esconde. E Deus pergunta, onde estás?
Deus espera uma resposta do homem. Não era Deus que estava perdido, era Adão que estava perdido. Quem precisava ser achado era Adão. Mais tarde, Jesus, andando pela terra, ele encontra um cego chamado Bartimeu. E ele chega diante desse cego e ele pergunta: que queres que eu te faça? É óbvio que Bartimeu queria enxergar, mas houve a pergunta de Deus, porque talvez, se Bartimeu recuperasse a sua visão, sem ter dito o que ele queria, ele poderia dizer: Jesus, agora eu tenho que trabalhar, e a culpa é tua, porque eu estava tão bem pedindo minha esmola, cego, porque a recuperação da vista impôs a ele responsabilidade. Então, por isso, a nossa resposta, aquilo que Deus vai nos dizer, nos perguntar, aquilo que Deus vai nos ofertar, sempre vai determinar aonde nós estamos e as nossas prioridades. Aquilo que a gente valoriza. No contexto do texto que nós lemos, o rei Davi tinha sido recolhido ao céu, Davi tinha morrido, e Salomão, ele está herdando o trono de Davi. Salomão tinha em torno de 20 anos quando aconteceu isso. E Salomão tinha um grande desafio pela frente, era governar a nação de Israel com 20 anos de idade. Qual é o seu desafio hoje? Qual é o obstáculo que está na sua frente hoje? O desafio de Salomão era gigante. Mas eu e você não somos Salomão, mas certamente nós temos as nossas pendências, os nossos desafios que nós precisamos vencer. E Deus está aqui nesse lugar. Deus é o interessado em que a gente cresça, em que a gente avance. Então o texto continua no verso 6, diz a palavra de Deus: respondeu Salomão: de grande benevolência para com o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Salomão começa a pavimentar o caminho da sua resposta no caminho da honra, para receber o favor de Deus. Salomão traz a lembrança ao seu pai. Ele tinha uma boa lembrança do seu pai. Quem era Davi? Com certeza Salomão sabia quem era Davi. Davi foi um pai que honrou a Deus. Ele tinha uma história. Davi foi aquele menino que um dia chegou no acampamento do exército de Israel. Existia lá um gigante desafiando Israel há 40 dias. E aquele menino, ele tomou a causa de Deus e ele derrotou esse gigante. Provavelmente Salomão não presenciou isso, mas ele ouviu notícias daquilo que era o seu pai. Davi também era um homem que honrava, além dele honrar a Deus, ele honrava a autoridade constituída. Davi, grande parte da sua vida, ele foi perseguido por Saul. Algumas vezes ele teve a oportunidade de matar Saul, mas ele disse: longe de mim tocar no ungido do Senhor. Deus levantou Davi depois de abater Saul. Mas olha que interessante o que acontece depois. Quando Davi está ali no trono, ele pergunta assim: tem alguém da casa de Saul para que eu possa usar a bondade?
Perceba que Davi está no momento da sua vida que ele podia simplesmente cantar sabor de mel, porque ele estava no trono, ele estava no palco, e a família de Saul estava na plateia. Diz a palavra que Davi mandou buscar Mefibosete, o filho de Jonatas, que estava em Lodebar, e trouxe para comer na mesa com ele. Isso é honra. Isso tem um nome: honra. Davi era um homem notável, que temia a Deus e andava no caminho da honra. No capítulo 3 de Reis, que nós estamos lendo, no verso 3, a Bíblia diz assim: Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. A primeira pergunta que eu faço para você essa manhã, você que é pai, está aqui nesse lugar: qual a lembrança que os nossos filhos terão de nós como pais? Qual a mensagem que você está passando para seus filhos sobre aquilo que você é? Vamos imaginar que daqui a 10, 15, 20, 30, 50, 100 anos você esteja na glória, e você tem um filho que está aqui, e esse filho tem um encontro com Deus, e Deus fala assim: diga para mim o que é que você quer, peça. Será que seu filho vai lembrar de você? Será que seu filho vai reconhecer você como um homem de Deus? Salomão está trazendo à baila o seu pai, porque o seu pai foi uma referência de homem de Deus para ele. Ele tinha lembranças do seu pai. Ele tinha lembranças. É como ele estivesse dizendo para Deus: olha, eu quero aquilo que o meu pai tinha. Você sabe aqueles pedidos extravagantes, como por exemplo, Eliseu pediu a porção dobrada daquilo que Elias tinha. Referência. Irmãos, nós estamos sendo referência para quem? Qual a mensagem nós estamos passando? Salomão reconhece o seu pai, ele honra, ele entra por um caminho que agrada o coração de Deus, o caminho da honra. Honra. Mas no versículo 6 também, Salomão reconhece que chegou até onde ele estava, não por sua força. Ele chegou até onde ele estava, e seu pai foi importante. A parte B do versículo 6 diz assim: deste um filho que se assentasse ao seu trono, como hoje se vê. Salomão está falando para Deus que ele está ali, mas ele não está ali aleatoriamente. Ele está ali porque alguém pagou um preço para ele estar ali. Irmãos, toda vez que você olhar um jabuti em cima de uma árvore, tenha certeza de uma coisa: alguém colocou ele lá, porque jabuti não sobe em árvore. Meu querido, lindo e maravilhosa, meu jovem, cheio de vida, cheio de sabedoria, você está aí não aleatoriamente. Você está aí primeiro por um propósito de Deus, mas existem pessoas que pagaram um preço alto para você ter a vida que você tem, e você precisa honrar essas pessoas. Salomão reconhece que ele não chegou ali sozinho. Você não chegou aonde você está sozinho. Pessoas pagaram um preço por você.
pela sua vida. O seu pai e provavelmente a sua mãe dão duro para te dar uma vida digna, para propiciar aquilo que você precisa para ter uma vida digna. Em troca disso, o mínimo que você pode fazer é honrar os seus pais. Honrar os seus pais. Valorizar aquilo que você recebe. Aquilo que você tem recebido. Seu pai, o pai de Salomão, foi importante em sua vida. Ele reconhece isso. É um reconhecimento, é um princípio da honra. Salomão tinha tudo para ser sequelado, porque Salomão é fruto de um adultério. Salomão é filho de Davi com Batseba. Batseba é esposa de Urias. Mas Salomão não deixou que isso afligisse a sua fé. Não. Quantas vezes, irmãos, a gente se prende a coisas do nosso passado? Quantas vezes nós somos sequelados por coisas que já passaram, já foi perdoado, e a gente se apega nisso a ter uma vida sofrida. Esqueça, irmão, teu passado. Esqueça teus traumas, tuas feridas. Entrega isso para Deus. E vai viver uma vida livre, uma vida abençoada. Ah, meu pai me deixou. Sim, e daí? Você não está vivo? Você não está respirando? Perdoe seu pai. Entregue ele para Deus. Você não é juiz. Entregue isso para Deus. Alivia teu coração. Não permita que feridas do seu passado venham atrapalhar o seu presente e o seu futuro. Então Salomão está andando aqui por um caminho que atrai a bênção de Deus, a honra. Ele está honrando o seu pai. Ele está dizendo: olha, eu estou aqui porque meu pai, ele pagou um preço para me estar aqui. Eu estou aqui apesar de todas as circunstâncias, apesar dele não ser um homem perfeito, mas eu estou aqui. Não julgue os pecados do seu pai. Não julgue o seu pai. Ele é autoridade sobre a sua vida. E a Bíblia manda honrar, independente das circunstâncias. Se ele for um bom homem, se ele não for um bom homem, ele é o seu pai. Se ela for uma boa mãe, se ela não for uma boa mãe, ela é a sua mãe. Honre. A honra é uma chave que abre portas. A honra atrai o favor e a bênção de Deus. E isso precisa acontecer desde cedo na nossa família. As nossas crianças, elas precisam ser ensinadas a obedecer quando criancinhas, mas na fase adulta, honrar. A criança, ela não sabe o que é honra. Você falar para uma criança de 5, 6, 7 anos que deve honrar seu pai, ela vai dizer: o que é honrar? Nesse momento ela precisa obedecer. Mas quando ela chega ao entendimento já, ela precisa entender que ela precisa honrar. Obediência é uma imposição, é uma obrigação. A honra está ligada ao coração. É uma escolha. A quem devemos honrar? A Bíblia diz que nós devemos honrar primeiro a Deus e as autoridades constituídas. Mas em geral, devemos honrar todas as pessoas. O contrário de honra é desonra. E a desonra, ela pode destruir uma família, pode destruir até uma nação. A Bíblia fala em 1 Samuel, capítulo 1, a história de Eli. Ele era um sacerdote do Senhor, era de uma família, de uma descendência sacerdotal. E ele tinha 2 filhos, Hofni e Finéias. E esses homens, eles começaram a agir dentro do templo, eles começaram a mexer nas ofertas, começaram a se deitar com as mulheres.
E a Bíblia diz que Eli, quando repreendeu eles, eles não ouviram a Eli. E eles continuaram com suas práticas. E a Bíblia diz que veio uma palavra de juízo sobre a casa de Eli. E a palavra de Deus diz que um único dia Eli perdeu os seus 2 filhos. Eli morreu também. E diz a palavra que a descendência de Eli, que era o seu neto, filho de Finéias, a esposa de Finéias estava grávida. E quando ela soube da notícia da morte do seu sogro e do seu marido e do irmão do seu marido, ela deu à luz a essa criança. E a Bíblia diz que quando ela deu à luz naquela criança, ela não deu muito valor àquela criança. E no mesmo instante ela morreu. E a Bíblia diz que o nome dessa criança eles chamaram de Icabode, que significa a glória se foi. Israel viveu dias difíceis naqueles dias. Uma grande escuridão espiritual veio sobre a nação. Mas a raiz de tudo isso aconteceu na desonra. Em primeiro lugar, o sacerdote não honrou a Deus. E Deus falou para ele. Deus disse: olha, tu honra mais os teus filhos do que a mim. Aqueles que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. 1 Samuel capítulo 2, verso 30. E Deus disse: olha, eu te dei um ponto muito nobre, um cargo muito nobre, mas eu estou tirando agora de ti e da tua descendência. Nenhum da tua casa vai dar sacrifício a mim, apresentar sacrifício a mim. Aquela família foi extinguida. A herança sacerdotal morreu ali pela desonra. Deus não honrou a Deus. Eli não honrou a Deus. Os filhos não honraram o pai. A desonra, ela muitas vezes nos leva à destruição. O grande Edwin Cole do Ministério Universidade da Família, ele fala no livro Ao Máximo que existia um homem que ele estava em decadência. Ele era um pastor e ele também tinha um bom emprego, mas ele não fluía. Ele já tinha passado por diversas igrejas, o ministério dele não dava certo, não ia para frente. No trabalho também ele pulava de emprego para emprego, nada dava certo para ele. E Edwin Cole, ele ficou querendo saber o que era que estava acontecendo naquela casa, com aquele homem, porque ele conhecia ele, sabia que ele era um bom homem, aparentemente, que ele conhecia de fora. E um dia ele foi almoçar com a esposa dele, com esse homem. E ele fala no seu livro, O Homem ao Máximo, que quando ele chegou lá, a esposa daquele homem veio toda graciosa. Primeiro veio ele, se apresentou, depois ele chamou a esposa veio. Quando a esposa vinha, ele teceu logo um comentário depreciativo em relação a ela. E ele ficou assustado, porque ele não conhecia esse lado da vida dele. E ali eles almoçaram, e todas as vezes que aquela mulher falava, o marido dela zombava, o marido dela repreendia. E Edwin Cole, ele já começou a ficar incomodado com aquilo, com a esposa, porque ele estava morrendo de vergonha, porque ele não parava de zombar da mulher dele, da esposa dele. O certo é que Edwin Cole, ele chegou à conclusão que a decadência daquele homem era porque ele não honrava a sua esposa. O segredo do fracasso daquele homem é porque ele não honrava a sua esposa. 1 Pedro 3,7 diz assim: para nós maridos tratar com dignidade as nossas esposas, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações.
Ele orava, mas Deus não ouvia a oração dele. Por quê? Porque faltava honra. Honra. A honra é a chave que acessa o coração de Deus. Algo muito parecido com a honra é a bajulação. Geralmente a bajulação é feita na presença daquele que é bajulado. A bajulação também geralmente é feita a alguém que esteja em uma escala de autoridade maior. A pessoa que está sendo bajulada, geralmente ela tem algo a oferecer. Essas são as características do bajulador. Mas a honra, ela independe da posição. É um estilo de vida. Honra qualquer um. Quem tem um estilo de vida de honra, ele honra a autoridade constituída, mas ele honra o frentista que coloca o combustível no seu carro. Ele honra a secretária do lar que cuida dos seus filhos e faz a sua comida. Ele honra aquele que apanha o lixo na casa dele. Ele honra. Ele não tem dificuldade em honrar, porque ele não está preocupado com a hierarquia e ele não quer receber nada em troca. É um estilo de vida, honrar. Filipenses 2:3 diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Honra. Como nós precisamos desse princípio nos nossos dias. Versículo 7 e 8. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, Tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não pode contar. A humildade é uma característica daqueles que honram. Humildade e honra andam juntos. O que Salomão está dizendo? Salomão está dizendo assim: olha, eu não tenho condição, eu não sei nem como me conduzir, eu não passo de uma criança. Ele não está falando aqui no sentido literal, mas ele está falando que ele não tem condição de cumprir com a missão que está diante dele. Isso é humildade. Porque só os humildes honram. Só os humildes têm a capacidade de honrar. Muitas pessoas estão presas em cadeias de pecado por não admitirem a sua fraqueza. Eu vou repetir. Muitas pessoas estão presas em cadeias de pecado por não admitirem diante de Deus a sua fraqueza. Provérbios 15:33 diz assim: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Salomão está dizendo: não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Isso que está diante de mim é muito grande, essa missão é muito grande. Eu não posso realizar isso sem Deus. Não dá. Ele reconhece a sua fraqueza, as suas debilidades. Isso é de extrema importância para todos nós, irmãos. A Bíblia diz para fugir da aparência do mal. Cada um de nós tem uma fraqueza numa área da nossa vida. Diante dessa fraqueza, nós precisamos construir muros. Muros. Você sabe aonde você é fraco. Você sabe. Hoje talvez o nosso maior desafio seja no âmbito familiar. Precisamos de sabedoria para compreendermos aquilo que não entendemos. Eu preciso, irmão,
Cara, tem tanta coisa que eu preciso na minha vida. Às vezes eu não consigo entender a minha esposa. Às vezes eu tenho dificuldade de entender os meus filhos. A missão de Salomão era muito grande, mas cada um de nós tem uma responsabilidade. Você que tem família, você que é homem, você tem uma responsabilidade muito grande de conduzir a sua família. Você tem uma necessidade de Deus, meu irmão. Nós temos necessidade de Deus. Tudo que nós precisamos está em Deus. Precisamos de sabedoria para compreendermos aquilo que não entendemos. Salomão pede um coração compreensível. Eu quero compreender, eu sou limitado. Eu não posso tudo. Eu sou limitado, eu tenho limitações. Alguém que Deus está tirando das drogas não pode ir para uma boca de fumo pregar o evangelho. Saia disso. Saia disso, fuja daquilo que te afasta de Deus. Abandone. Ah, pastor, mas eu não tenho força. Vá até Deus. Fale como Salomão. E nós vivemos dias onde as pessoas são cheias de conhecimento, principalmente os jovens. Isso aqui foi minha esposa que me falou. Outro dia eu estou copiando. A internet produziu muitos especialistas. Hoje todo mundo sabe tudo de tudo. São especialistas. E muitos estão prezando tanto pelo conhecimento do mundo que estão esquecendo do conhecimento de Deus. E se perdem nas coisas básicas, nas coisas práticas. Existem pessoas, por exemplo, que a gente vai fazer um discipulado e chega lá, o cara quer dizer assim: olha, teve um filósofo no século XVIII que falou isso. Sabe, irmã, é porque eu sou calvinista, eu acho que ser calvinista, qual é o outro? Herminiano não tem nada a ver. Então as pessoas se prendem em discussões que não vão levar a nada. A questão é: o que você está fazendo para vencer o pecado? Como você está cuidando daquilo que Deus colocou nas tuas mãos? A Bíblia diz que a sabedoria do mundo não tem valor para Deus. Não tem valor. Nós estamos indo buscar coisas fora e perdendo aquilo que está em casa. Tome cuidado. Tome cuidado. A questão é: como está o seu coração? Como você tem vencido? Qual estratégia Deus tem te dado para te vencer o pecado? Qual é a mensagem que você, como pai, está passando para os seus filhos? Qual é a mensagem que você, como mãe e esposa, está passando para os seus filhos? A partir do seu casamento, você entende que seus filhos vão desejar casar? Ou, quando eles casarem, qual é o padrão que eles vão buscar? Está baseado em uma inspiração sua? Ou os heróis deles estão nos púlpitos das igrejas, nos lugares distantes, onde a gente só conhece pela mídia? Muitos têm se perdido em coisa básica. Nada contra o conhecimento. É importante, irmãos. É importante estudar. É importante conhecer. Tudo isso é importante. Mas uma coisa não anula a outra.
não anula. Precisamos crescer na graça, no conhecimento de Deus. Precisamos nos humilhar a cada dia diante de Deus, para que Ele torne-nos pessoas melhores. A sabedoria precede a riqueza. Quando há uma inversão nesses dois, aí há problema. Quando a riqueza vem antes da sabedoria, dá problema. Primeiro Deus dá sabedoria, depois vem a riqueza. A riqueza é consequência da sabedoria. Quando isso se inverte, dá problema. Alguns dias atrás, existia um cidadão que ganhou na Mega Sena. Esse sujeito já fez tanta bobagem que acho que ele já perdeu até a família dele. Por quê? Porque a riqueza sem sabedoria não dá certo. A sabedoria ensina que a riqueza não é tudo. Salomão quer sabedoria para cuidar daquilo que Deus lhe confiou. E há algo interessante, irmãos, quando Jesus ele se torna o Senhor da nossa vida, Ele nos pede tudo que nos pertence. A aliança que nós fizemos com Deus, ela nos leva tudo aquilo que nós possuímos para Deus, através da aliança. Tudo que nos pertence passa a pertencer a Deus pela aliança. Ao darmos para Deus, Ele nos devolve para administrarmos. É o princípio da mordomia. Sabe, a sua esposa, marido, não é sua, ela é de Deus. Os seus filhos não são seu, são de Deus. A sua casa, o carro que você anda não é seu, é de Deus. Deus te pede. Agora, quando você entrega para Deus, Ele diz assim: administra agora isso aí. Você sabia que a gente muitas vezes tem mais responsabilidade com aquilo que não é nosso do que com aquilo que é nosso? É assim que funciona. Deus nos dá para administrar. Mordomia. Não temos nada. Tudo é de Deus. Estamos administrando. Como é que nós estamos administrando aquilo que Deus colocou em nossas mãos? Deus está disposto a nos dar aquilo que estivermos dispostos a devolvê-lo. Salomão está dizendo: me dê sabedoria para cuidar do que é seu. Precisamos mudar o foco das nossas orações. Tiago 4,3 diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. A motivação correta move o coração de Deus. Deus se agradou do pedido de Salomão, porque ele estava de acordo com a vontade de Deus. Foi um pedido que foi todo pavimentado no princípio da honra e no fato de agradar a Deus. Porque o que ele queria? Cuidar daquilo que Deus colocou em suas mãos. Versículo 10 ao 13. Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste essa coisa e não pediste longevidade, nem riquezas e nem a morte dos seus inimigos, mas pediste entendimento para discernir o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou de coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti haverá. Versículo 13. Também até o que te não pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual dentre os reis, por todos os teus dias. O que Salomão fez? Ele pediu sabedoria para Deus. Deus deu para ele a sabedoria e a riqueza. Isso que agradou
o coração de Deus. Você entende por que o nosso pedido, ele determina a nossa escala de valores? Você entende por que o nosso pedido para Deus, ele determina a nossa posição em Deus, a prioridade da nossa vida? Porque quando nós nos importamos com as coisas de Deus, Ele trata o resto. Ele não elimina a responsabilidade do homem, mas Deus abençoa quando você se dispõe a cuidar daquilo que é dele. Pelo princípio da mordomia, marido, a sua esposa é de Deus. Ela é sua irmã, mas ela tem um sogro. Você tem um sogro que é muito show, e ele está de olho em tudo aquilo que está acontecendo. Ele te confiou uma filha para você cuidar. Vocês são responsáveis pelos filhos. Esses filhos não são seus, eles são herança do Senhor. Então, tome cuidado, e nós tomamos cuidado com aquilo que nós estamos fazendo. Precisamos mudar o foco das nossas orações. A motivação correta, ela move o coração de Deus. Deus se agradou do pedido de Salomão. Salomão foi sábio, mas Salomão também foi rico. Mas tudo isso está condicionado à honra. Versículo 14: se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi, o seu pai, prolongarei os seus dias. O que Deus está dizendo para Salomão? Te dei sabedoria, te dei riquezas, tu terás uma vida longa, mas tudo isso estará ligado ao fato de você me honrar. Salomão não viveu com inteireza essa promessa. Ele morreu com cerca de 80 anos. Naquela época, 80 anos ainda era novo. Salomão é um exemplo daquele que começa algo bem e termina mal. Mas enquanto ele honrou a Deus, ele foi abençoado. E foi um tempo, o reinado de Salomão foi um reinado de paz e prosperidade. Foi um tempo em que Israel desfrutou da paz, e foi um tempo em que Israel desfrutou de muita riqueza. Por quê? Porque a honra é a chave que abre a porta da bênção. Você que fez a oração no início, você está disposto a reformular a sua oração? É o que nós precisamos, irmão. É da sabedoria de Deus, é da graça de Deus, para cumprir o propósito que Ele tem para nós. E falando em paz, algo que nós precisamos tanto, Deus providenciou a paz que nós precisamos através de Jesus. Jesus veio ao mundo como o príncipe da paz, para trazer paz para os nossos corações e para trazer salvação. A sua morte e a sua ressurreição é o passaporte que nós precisamos para ter uma vida de paz aqui na terra e ter a eternidade dos nossos dias. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Aleluia. Senhor, o Senhor está aqui no nosso meio. O Senhor conhece o coração de cada um que está aqui, cada um que está tendo acesso a essa mensagem. E a nossa oração, Senhor, é que o Senhor nos dê essa sensibilidade, nos dê esse discernimento,
Eu apresento aqui a vida dos meus irmãos, cada família, cada marido, cada esposa, cada jovem. Eu apresento a vida de cada um diante da tua presença. Ah, Senhor, nos dá essa sabedoria, Deus. Eu sei que cada um de nós tem um desafio. Mas, Pai, nós sabemos, assim como Salomão, que não temos a capacidade de vencer essas coisas. Mas nós colocamos o nosso coração essa manhã diante da tua presença. Queremos ser humildes como Salomão. Queremos ser filhos que honram, pais que valorizam, que respeitam, que ouvem. Ah, Pai, o que será dessa geração se não houver honra? O que será, Deus? Nós não queremos ser como a família de Eli. Não queremos viver trevas espirituais. Mas, Deus, queremos o teu favor. Queremos a tua sabedoria, o teu discernimento. Nos ajuda a compreender aquilo que não entendemos. Nos dá um coração, Senhor, diferente. Tira de nós todo o egoísmo. Tira de nós a visão do nosso umbigo, das nossas necessidades. Nos dá um olhar mais profundo sobre as tuas coisas. Muda a motivação do nosso coração, Senhor, e nos ajuda. Eu oro colocando a vida de cada família aqui representada, cada homem, cada mulher, cada filho. Eu peço a tua visitação, Deus. Sabemos que a honra vem através da humildade. Senhor, nos dá coração humilde, Senhor. Nos ajuda, Pai, porque nós precisamos de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Existe alguém essa manhã que deseja entregar a sua vida para Jesus? Se houver alguém que nunca fez isso e deseja essa manhã viver um tempo de paz, entregar a sua vida para Jesus, existe alguém? Se existir alguém, levanta a mão assim, que nós queremos orar por você. Aleluia. Vamos encerrar o nosso culto. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, Deus te dê uma semana